Olá, muito boa noite. Peço a todos os irmãos que aguardem alguns instantes. Estamos fazendo os links com o Maria Amélia, com o Instagram do Maria Amélia, com a página do Facebook no Maria Amélia, para que todos tenham a oportunidade de acompanhar. Então, esses primeiros minutos antes das 20 horas, para ajustes, para nós ficarmos conectados, fazendo as nossas preces, acalmando nossos corações, que daqui a pouquinho vai começar a live, tá? Então, no momento é paciência, são alguns minutinhos que nós estaremos aqui para dar a chance do pessoal também se programar, fazer os seus ajustes, ok? Eu vi a Giane ao vivo, tá ok, Giane? Muito obrigado. Vamos aguardar mais um pouquinho. E eu tô aqui estudando, tá, gente? Fazendo a meditação, fazendo a prece, para daqui a pouquinho chegar ao vivo com todos. Boa noite, Yane. Tudo ok? Boa noite, Zé. Uma boa noite para vocês. Daqui a pouquinho, logo estaremos ao vivo. Mais alguns instantinhos para nós fazermos os ajustes, fazermos os links. E a palestra é para casa, para Maria Amélia. Hoje a live é sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Nós estamos no item 2, os últimos serão os primeiros. Então, por enquanto, muita luz, muita paz a todos. Desejo realmente que a família de todos esteja bem, que todos vocês estejam bem, trabalhando, superando, aqueles que estão em casa, suportando com amor e paciência esse período diferente, né, e difícil que estamos enfrentando. Todos nós estamos enfrentando, todos. Então, com muita fé, com muita paz, nós vamos seguindo, né, meus irmãos? Nós precisamos dar essa continuidade aí e também dar o testemunho, né, da nossa força, da nossa fé, né, daquilo que nós professamos e praticamos. Então, que vai chegando, vão entrando outras pessoas. A live começa às 20 horas. Então, esses minutos que antecedem são para ajustes, uma última leitura no texto. O pessoal do Maria Amélia está fazendo os links com o Facebook do Maria Amélia, que é CE Maria Amélia, com o Instagram também do Maria Amélia, que é... Depois eu pego o enderecinho aqui, acho que é c.e.maria_amélia. Facebook c.e.maria_amélia. E o Facebook é CE Maria Amélia. Então nós estamos em conexões com todos, muita luz e paz a todos. Todos vocês que estão entrando aí, uma boa noite, um pouquinho mais de paciência, estamos em reta final, para daqui a pouquinho a gente começar a nossa live. Tô vendo cada um de vocês, gente, mas não vai dar tempo de eu, logicamente, cumprimentar todo mundo, mas eu com carinho depois eu respondo a todos. Eu agradeço, que é muito importante para nós que estamos do lado de cada telinha. Nós ficamos muito felizes e muito entusiasmados, sabendo da responsabilidade que nós temos. Então, e vocês que estão aí prestigiando, estão de alguma forma dando esta força, esse carinho, cada aceno, cada palavra de conforto, cada palavra de força e esperança é muito importante. E nós sempre estamos aí para fazer o nosso melhor, né? Então, muita luz, muita paz a todos. E daqui a alguns minutinhos começa a live, às 20 horas em ponto. Então vamos nos preparando, vamos serenando os nossos corações, vamos nos acalmando, entrando em sintonia com o mundo espiritual, entrando em sintonia com Deus, com o nosso anjo guardião, nosso anjo de guarda, né? Com Jesus, pedindo para Jesus abençoar o nosso lar, pedindo para Jesus nos trazer força, fé, né? Aquela coragem para nós
elevarmos a nossa moralidade, né? Para que nós possamos seguir confiantes e tomarmos as melhores resoluções, né? Então, muita luz e paz, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui ao vivo. Daqui a pouquinho começa, tá? Às 20 horas em ponto, daqui a 2 minutinhos. Ok, reta final, restam apenas alguns instantes, alguns minutinhos para começar a nossa live. Muito obrigado por todos estarem aqui. Muito obrigado mesmo pelo prestígio. Lembrando sempre, como meu amigo Ricardo diz, o patrocinador nosso é Jesus Cristo. O patrocinador nosso é a Casa Maria Amélia, né? Que nós fazemos com tanto amor e carinho. E isso serve realmente para nos melhorar, né? Primeiramente, a gente aprende muito, é muito gratificante, né? E poder transmitir e conversar, matar essa saudade, cada rosto que a gente vê, que a gente não vê pessoalmente em todo esse tempo, né? Dá uma saudade tão... É uma satisfação tão grande estar, né, a serviço, né? E fazendo assim o bem, é uma forma da gente fazer o bem também. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o bem, vamos falar sobre o trabalho. Então, mais um minutinho, 19h59, mais um minutinho nós entramos ao vivo. Depois, gente, eu agradeço a todos, tá? De uma forma pessoal, durante a live a gente vai conversar sobre o tema do Evangelho, mas realmente, gratidão, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. São 20 horas, nós vamos começar a live pelo Maria Amélia, Centro Espírita Maria Amélia, de São Bernardo do Campo. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que nos assistem através da minha página pessoal no Facebook e também dos nossos amigos que compartilham esta live através do Instagram do Maria Amélia, através do Facebook do Maria Amélia, também meu amigo Ricardo, dirigente, né, o nosso presidente, ele compartilha na sua página pessoal por vezes. Então, muita gratidão a todos. Vamos iniciar com uma prece. Toda atividade, né, na Casa Espírita que nós fazemos, nós sempre iniciando com uma prece agradecendo. Então, agora é o momento, gente. Se vocês se sentirem mais à vontade, aqueles que gostam, pode fechar os olhos. Vamos entrar em conexão com um do superior espiritual. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade mais uma vez de estarmos juntos. A bênção da nossa inteligência para entendermos a palavra, a bênção de estarmos hoje aqui com saúde, não importando os problemas que nós temos, mas sim a capacidade que temos para superá-los. Agradecemos a dádiva da vida, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez e por podermos expressar e manifestar a palavra de Jesus a todos. Então, gratidão, que o nosso dia seja iluminado e abençoado. Vamos lá, gente? Então, novamente, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, uma imensa satisfação tê-los aqui. Hoje o tema proposto está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema 2, os últimos serão os primeiros. Para chegarmos a esse capítulo, nós vamos ler um trecho do Evangelho que está no Evangelho de São Mateus. No capítulo 20 também, no Evangelho de São Mateus, do versículo 1 a 16. A parábola é Os Trabalhadores da Última Hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer,
Disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha senão a 11ª hora, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam nada além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Para lembrar e para fixar, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Também tem correlação com a parábola dos festins de núpcias, no capítulo 18, no número 1 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, Jesus falava por parábolas para um povo daquela época e segundo as tradições, o costume e a cultura daquele povo. Então, vamos fazer aqui um paralelo, um raciocínio sobre a parábola, porque muitas vezes a parábola de Jesus, ele gostava dessas imagens, ele gostava de passar esse ensinamento para o povo, porque vamos lembrar também a situação daquele povo. Era um povo também que não tinha acesso à cultura, nem todos eles tinham acesso à educação, às letras, né? Eles eram trabalhadores, eles trabalhavam basicamente na agricultura, alguns no comércio, mas era um povo que eles ainda eram pouco avançados, como nós hoje vemos o nosso mundo tecnológico, cheio de facilidades, né? E Jesus falava conforme o tempo, então nós estamos falando de vinha, de um senhor que era senhor das terras, que contratou trabalhadores. Esses trabalhadores saíram cada um a 1 hora a trabalhar. E o sentido moral da parábola, Jesus ele traz, e o Espiritismo ele nos traz o desenvolvimento para nós entendermos algumas questões importantes, que tem direito ao salário aquele que trabalhou. Por quê? Aquele trabalhador que foi contestado, que estava na 11ª hora, ou seja, quase findando o turno, que trabalhou menos que o outro, ele estava lá à disposição. Você vê que na parábola disse o Senhor da vinha: Por que você não estão trabalhando? Porque não fomos aliciados, não fomos contratados, ninguém chamou a gente para trabalhar. Estávamos à disposição, estávamos precisando do emprego ou do trabalho. E ele chamou ao trabalho e falou: vão à minha vinha também. Você vê que nos últimos ele não prometeu moeda nenhuma, não falou sobre trabalho, não falou sobre ordenado. E eles foram à lida, eles foram ao trabalho. Então a boa vontade existia ali. E eles, tendo trabalhado, eles realmente têm direito ao salário. Por quê? Se a gente pensar ao contrário, se fosse um trabalhador desonesto ou uma pessoa que não esteja nem aí preocupada com o trabalho, com o horário, ou acordasse super tarde para ir trabalhar e pensasse da seguinte forma: não adianta a gente ir muito cedo, vamos ficar descansando aqui, vamos ficar dormindo, vou ficar na minha rede, na minha cama, porque
tanto faz eu trabalhar ou não, eu também nem conheço essa pessoa que é o Senhor que vai nos dar o trabalho, não gosto dele, não o amo, não o conheço. Então, para que eu vou sair cedo e me esforçar e estar à procura, né? Mas pelo contrário, nós vemos que o sentido da parábola, este sim estava lá à disposição. Este estava querendo o trabalho, lhe faltava a oportunidade. Ele não estava, ao contrário, desdenhando ou simplesmente sendo preguiçoso ou negligente e não querendo saber do trabalho. Porque aquele que trabalha, o direito dele é o salário. Aquele que não trabalha, aquele que não corre atrás, ou que não se esforça, ou que não estuda, não progride, ou não, simplesmente não está trabalhando, o salário dele é o quê? É o salário proporcional à preguiça. Ou o pouquíssimo que ele produziu, ou nada. Porque a recompensa do preguiçoso é o quê? Aquele que não trabalhou. É não receber nada. É não ter direito a nada. Mas ele está dizendo que o senhor da vinha passou e aliciou, e vendo aqueles que estavam à disposição com boa vontade, os contrataram. E estes foram trabalhar. O Espiritismo vem nos dizer que para nós estarmos de boa vontade, porque, gente, vai ter trabalho. E como tem trabalho? E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer: bons espíritas, meus bens amados, sois todos vós obreiro da última hora, ou seja, o trabalhador da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que disseste: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei senão no declínio do dia. Então, cada um é chamado a uma hora, cada um é chamado a algum tempo, conforme a evolução, conforme a aptidão, conforme a boa vontade de cada um. E nós, que estamos realmente nessa batalha de sermos melhores ou simplesmente estarmos trabalhando, por que nós temos a pretensão de comparar o nosso salário dado pelo Senhor da vinha com outro irmão que nós julgamos que trabalhou menos? Você está vendo? Vamos entender como ali está o quê? O egoísmo ou o preconceito daqueles que murmuravam contra o Senhor? Porque se estamos falando aqui, gente, sobre a espiritualidade. O trabalho na vinha é o trabalho na vida. É a vida que nós temos, todas as aptidões e todas as oportunidades que temos como fazer as coisas, né? E o Senhor que nos alicia, ou Senhor da vinha, o Senhor do campo, aquele que detém as terras, aquele que detém o trabalho, que chamou os trabalhadores, nós poderíamos entender como Jesus, como Deus, que nos deu a oportunidade bendita e o dom da vida para estarmos aqui hoje. Agora, sendo trabalhadores, nós que julgamos que começamos no início, lá no alvorecer do dia, ou seja, anos atrás, e temos o suor, o peso do trabalho, e temos toda essa concepção de estar ali nos esforçando, que direito temos nós de julgar aquele que é o Senhor de todo o trabalho, de toda a terra, que chamou outros trabalhadores? E por que vamos ficar olhando o salário do vizinho ou do nosso amigo que nós julgamos que trabalhou menos que nós? Porque esse campo está todo aberto. O campo é a vida. É tudo que podemos fazer. O trabalho é no sentido de nós espalharmos a boa nova, de nós espalharmos a bondade, de nós espalharmos essa esperança, essa fé que nós temos. Poderemos sim trabalhar desta forma. E quantos e quantos e quantos não trabalharam antes de nós? O Espiritismo também nos traz uma analogia dos primeiros trabalhadores, aqueles que vieram a terceira hora, depois a sexta e a nona, que quem começou todo o trabalho de regeneração, ou seja, da educação moral de toda a humanidade, foram desde os patriarcas e Moisés, muito antes do Cristo. Trouxeram já a palavra, estavam trabalhando na vinha do Senhor arduamente, e ali as condições eram muito mais difíceis.
E aí tem os profetas que passaram exemplificando, exortando e também advertindo aquele povo todo, ou seja, nós também nos dias de hoje, porque cada lição que nós abrimos e lemos, pode ser na Bíblia, no Velho Testamento, cada lição que nós abrimos e vemos, nós vemos que nós não progredimos sim, cientificamente, tecnologicamente, em muitas coisas, só que outras advertências, elas são muito fortes para o nosso dia a dia. Advertência quanto ao respeito a Deus, quanto ao respeito às leis, quanto ao respeito ao próximo, ao amor ao próximo, de não cobiçar, de não julgar, tudo isso é a obra da moralização de todos nós. Por quê? Se nós formos entender a humanidade em ascensão, desde a barbárie dos povos que eram dominadores, e gladiadores e guerreiros mesmo que escravizavam, isso estavam na lei, que era lícito escravizar, as barbaridades cometidas, nós vemos que nós progredimos, mas progredimos a duras custas de várias coisas. E temos sim uma base já feita, que são essas, os nossos antepassados. Então, os primeiros trabalhadores na vinha do Senhor, tinha gente muito melhor que nós, vamos entender assim. Tinha gente muito mais preparada, mas eles sim tinham um terreno muito mais áspero e duro para cultivar ou para arar aquele terreno, aquela vinha, né, que iriam produzir os frutos. E passa pelos profetas, depois Jesus Cristo veio e trouxe a lei do amor, da fraternidade, trouxe o seu evangelho. Depois de Cristo, os seus seguidores, os apóstolos, os seus discípulos, até os sábios da igreja que se formou depois do Cristo, os filósofos, e finalmente nós chegamos com o Espiritismo. Então, nós estamos neste momento sendo aliciados, sendo chamados a trabalhar na obra de Jesus, na obra de Deus, através dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz como se fosse a coroação de todo um edifício que está se completando. Mas nós observamos e temos a certeza que tem muito trabalho a fazer. Olha quanto campo precisamos trabalhar. Quantas pessoas ainda não conhecem, ou aquelas que conhecem, não interiorizaram, não praticam a lei de amor e caridade de Jesus. A lei de Deus escrita no nosso coração e na nossa consciência. Então é muita coisa a se fazer. Então é muito campo a se trabalhar. E a gente pode ter a certeza de que se nós, espíritas ou outras religiões, qualquer um de nossos irmãos que forem de outras denominações religiosas, os evangélicos, os católicos, não importa, aquele que procurar trabalho, aquele que se esforçar, que dizer que está ali para trabalhar, que se esforçar, estudar, procurar, ele vai ter campo de ação. Porque todos nós somos carentes da palavra. Todos nós somos carentes desta evolução. Estamos assim, gente. Tem pessoas que têm um patamar um pouquinho melhor de discernimento, um pouquinho menor de esclarecimento, outros no mesmo nível que a gente, mas está todo mundo na mesma jornada evolutiva. Isso é bom. E aprendemos sempre. É que às vezes a gente dá uma de preguiçoso, ou esquece as lições, ou dá de ombro para as lições e continuamos fazendo do nosso modo. Continuando tendo preconceitos ou falsas ideias, ou simplesmente nós desviamos. Que a lei está aqui, clara, dizendo para mim, olha, amai ao próximo como a si mesmo, ou faça ao seu semelhante aquilo que você gostaria que ele fosse feito. Está encerrado aí o ensinamento de Jesus, profundamente, em 2 frases praticamente, mas gente, é tão profundo porque eu preciso me amar, preciso me conhecer, preciso amar ao próximo como a mim mesmo, ou seja, eu me amo, não me desejo mal, desejo as coisas boas para mim, então o próximo eu preciso também amar desta mesma forma, com paixão, com meu coração, com a minha inteligência, com as forças que eu tenho. E eu preciso também fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Não é esperar os outros fazer a mim. Não é esperar as coisas que eu desejo.
É eu fazer, este fazer ao outro aquilo que eu me desejo, é praticar a benevolência, é praticar o amor, a fraternidade, é praticar a caridade. É um conjunto de, parece simples, mas é profundo, porque nós vemos que nós vamos precisar nos esforçar muito. Nós vamos realmente precisar sempre estar trabalhando, estar meditando, estar em orações, estar elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo. Por quê? Porque isso me tira um pouco do meu estado, às vezes, parecido com o animalizado, que é aquele estado animalesco das paixões, dos ciúmes, das brigas, do toma lá e dá cá, que coisas enraizadas que eu aprendi ou que eu fui vivendo, ou eu vejo o mundo desta forma e desta forma eu também reajo. É tendo empatia, aí eu preciso ter empatia, o conhecimento, o amor. Eu preciso ter esta caridade pronta a ser feita a todos, porque através disso eu desperto, eu cresço. Eu trabalho na vinha do Senhor, eu trabalho a fraternidade, que é ali onde que Jesus está colocando as nossas, é onde que nós devemos ter as nossas esperanças e aspirações, é onde Cristo nos ensinou, que é na vida futura, a vida espiritual. Ele dizia muito aos judeus da época que eles acreditavam e acreditam ainda muito nisso, no reino dos céus, no paraíso da terra, no mundo onde que Deus o receberá, né? Que Jeová o receberá, os filhos que são obedientes, que são daquela religião. Então Jesus falava para aquele povo, porque ele também estava inserido, ele era judeu e veio com essa missão para aquele povo que estava mais preparado para ouvir a palavra e transmiti-la, que a palavra ela é luz, ela vai realmente preencher toda a terra. Esta palavra ela vai ser realmente o futuro de todos, todos vão interiorizar, todos vão concorrer para essa fraternidade, para esse amor, só que cada um a seu tempo, cada um segundo as suas obras, conforme vão progredindo. Mas Jesus falava disso abertamente a todos eles. E é aí que nós devemos realmente ter essa concepção para onde que é o nosso pensamento. Para que eu trabalho? Para que todo esse esforço? Para que nós suportamos as amarguras e as vicissitudes? Vou passar a vida lamentando a minha má sorte ou que não deu certo, ou vou passar a vida me esforçando a ser melhor. Isso tem serventia, isso tem alguma lógica, isso tem algum proveito para aquele que tem fé em Deus, para aquele que tem fé em Jesus, nas suas promessas da vida vindoura, que é a vida espiritual, a nossa vida onde que nós estaremos, faz todo sentido. Porque é através desse esforço, desse trabalho na vinha que eu vou conseguir a chance, eu vou conseguir como se fosse purificar, eu vou conseguir me elevar, eu vou conseguir esses atributos que me levam a essa melhora íntima. Então, vai esforçar de mim. Então não importa, gente, a hora que nós fomos chamados. Se o chamado foi hoje, se o chamado foi neste ano, foi na pandemia, na hora que eu fui para casa e comecei a realmente interiorizar e comecei a prestar atenção na família, comecei a prestar atenção em mim e pensar que algumas coisas não valem a pena e eu preciso me despojar do homem, da mulher velha, ou que seja, de sentimentos e pensamentos antigos e preciso colocar meus pensamentos em sintonia com o bem elevado, as coisas que me trazem leveza, as coisas que me trazem paz, tranquilidade, calma. E se foi esse o despertar, se o seu chamado ao trabalho na vinha foi a essa 11ª hora, não há problema. A parábola está dizendo, serão recompensados aqueles que forem chamados a trabalhar. E o trabalho, gente, é desde o mais simples até o mais complexo. Não importa o que nós façamos. Importa sim a qualidade que nós vamos executar. O amor que nós vamos empregar. A consciência reta. O esforço próprio. Isso importa no trabalho.
O trabalho material é super importante para nós, mas o trabalho espiritual é esse esforço de estar numa live, num dia onde que nós poderíamos escolher estar em vários lugares, mas escolhemos ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra do Espiritismo. Então, a hora, o despertar, o tamanho, o quando foi, olha, tem gente maravilhosa que já passou na casa espírita que eu frequento, que eu tenho certeza que eles foram o alicerce daquela obra, que ela está pronta, onde que nós chegamos no nosso tempo, e se tivermos o coração aberto e a boa vontade, nós vamos participar daquela obra. Nós vamos entrar, nós vamos ser felizes, nós vamos poder ajudar, poder auxiliar, assim como em qualquer religião, assim como em qualquer casa religiosa, templo, não importa. E assim também no seu lar, se você também não tiver ainda decidido por uma religião. Porque o trabalho não é exclusivo somente daquele que é religioso. Ter a religiosidade é muito importante e vai lhe facilitar muito a vida. Mas se você não tiver uma casa religiosa para você ir, você abrir mão disso ou realmente ainda não estar no seu coração, e você fizer isso por você, pelo seu lar, pelos seus, aqueles que estão embaixo do seu lar, em sua tutela, já é um grande começo. Já é um grande começo porque você está espalhando a luz, você está espalhando a sua bondade, você decidiu ser melhor, você decidiu ensinar as pessoas a serem melhores, você está trabalhando na vinha do Senhor. Olha como o campo é amplo, olha como abrange vários aspectos da nossa vida, porque o pai, a mãe, o tio, o avô, que é responsável por alguém, pode trabalhar na vinha do Senhor. Porque aquele que trabalha e vai trabalhar no seu trabalho material, no seu dia a dia, no seu labor, e decidiu ser uma pessoa melhor, e decidiu dele sair o bem, dele sair a fraternidade, dele sair as lições de Jesus, do amar ao próximo, respeitar ao próximo, fazer a caridade. O que acontece? Você também está trabalhando na vinha do Senhor, da sua forma, do seu jeito, dentro das suas possibilidades. E com o nosso suor, com nossos esforços, nós vamos trabalhar este campo. E nós vamos colher estes frutos que nós estamos semeando hoje. E nós vamos ser os trabalhadores que vão ter direito ao salário, ou a moeda prometida na própria parábola, ou o nosso merecimento espiritual que teremos. Ou, se decidirmos sermos os trabalhadores que não são aqueles que, ao receber o chamado, começaram a trabalhar com amor, formos negligentes, formos preguiçosos, preconceituosos, e também não amar o Senhor da vinha, não amar a Deus, a Jesus que nos propõe esse trabalho, nós teremos o salário do que não trabalhou, do preguiçoso, né? A gente não terá as recompensas. E qual recompensa que eu estou pretendendo ter? O que eu almejo? Quando eu estou trabalhando na vinha do Senhor, no campo da espiritualidade, no campo da religiosidade, eu preciso saber o que eu estou almejando. São atributos do Espírito que eu quero? É paz, é união, é consciência tranquila, é a fraternidade, é o bem. Então, provavelmente eu terei isso, porque eu estou trabalhando com isso. Agora, se eu pretender os bens da terra, se eu pretender o meu gozo, o que serve só para mim, aquilo que eu vou ter de benefício próprio, ou seja, coisas enraizadas, a minha vaidade, o meu egoísmo, eu já fui pago aqui na terra. Se eu trabalhei somente para isso, é aqui mesmo que vai ficar meu pagamento, porque na vida espiritual, aquela prometida por Jesus, que é realmente que nós nos interessamos, eu não vou ter pagamento algum, que aí o salário é outro, o pagamento é outro. Por isso a importância de sermos os trabalhadores da última hora. Muitos serão chamados, gente, poucos escolhidos. Porque em qualquer condição religiosa que nós entrarmos, qualquer estudo, qualquer campo de atuação,
veremos que alguns irmãos não nos acompanharão. Outros desistirão no meio do caminho. Outros sairão maldizendo ou simplesmente vão sair fora. E muitos se extraviarão. Mas muitos com certeza conseguirão. Então também tem o sentido de muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? O chamamento é aberto a todos. Todo mundo pode ouvir a palavra de Deus. Todos são chamados a todo momento. Aquele que tem mais facilidade com a religião A vai ouvir muito da religião A ou B lhe chamar. Aqueles que são propensos à religião, que são nossos irmãos evangélicos, eles vão ouvir o chamado através dos irmãos evangélicos. Os católicos idem, os espíritas também. Mas todos são chamados. Os de outras religiões que não são cristãos também são chamados à grande fraternidade, à concórdia, à paz, porque a religião, ela em si, ela eleva o homem, ela eleva-nos à moralidade. Mas falando de nós, do nosso campo de atuação, muitos serão chamados. Os poucos escolhidos serão aqueles que permanecerão, serão aqueles que realmente interiorizaram as lições, que realmente começaram a praticar. E também, olha só que interessante, tem uma pergunta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? A resposta: vós os reconhecerei pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Olha lá, os verdadeiros princípios de caridade que professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são os seus eleitos. E ele lhes dará vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Escrito por Erasto, um anjo guardião, em Paris, 1863. Então, gente, os que trabalham, os que têm o interesse, que sacrificam os seus interesses pessoais ao bem geral, ao bem comum, esses são os verdadeiros trabalhadores da vinha. Então, está dizendo que não importa a hora do chamado, e também não importa o salário que o seu vizinho ou aquele que começou na frente ou aquele que começou depois receberá. É proporcional ao mérito de cada um, é proporcional ao esforço e ao cumprimento. Então vamos lá, eu tenho levado consolação àqueles que precisam, eu tenho desinteresse pessoal, eu pratico a caridade, eu pratico o amor ao próximo, estou realmente condizente com as leis de Deus que eu estou professando, ou seja, aquilo que eu falo, até na própria live, aquilo que nós conversamos aqui é o que realmente eu pratico, aquilo que eu estudo no meu curso, aquilo que eu converso com as pessoas é o que eu estou praticando no dia a dia. Então serve para todas as situações de nossas vidas. Em geral, nós vamos ser cobrados pelas nossas obras. Aí é o esforço. Aí é que nós precisamos realmente colocar o nosso coração, a nossa inteligência a este serviço. Os trabalhadores da última hora podem ser e são nós, neste ano, encarnado nesta terra, com essa possibilidade linda de fazer o bem. Muitas vezes nós nos acomodamos e não fazemos o bem. Não fazer o bem já é um mal, vamos pensar nisso. Deixar de fazer o bem já é um mal, porque o mal por si só, ele parece que domina o bem, eles são mais corajosos, mais audaciosos. Ou experimenta não educar ou não amparar um filho seu quando estiver doente. Você não vai colher bons frutos dali. Você vai colher amarguras e, no mínimo, má educação ou ingratidão. Então, o bem precisa ser feito. Fui chamado a esta hora, estou despertando a esta hora, me esforço.
Não tem que ter pressa, tem que ter consciência, tem que ter amor, tem que realmente pegar e falar, é o tempo da fraternidade. Nunca se falou tanto em fraternidade no mundo. Todas as pessoas que estão estudando, que estão se esforçando, que fazem estes cursos, que passam conhecimento, elas trabalham muitas vezes gratuitamente para que o ser humano se eleve. Nunca se falou na importância do perdão e do amor, nunca se falou tanto. E são lições que parecem que são antigas, já explicadas pelos mestres, pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus, só que elas não deixam de ser tão atuais, porque elas são atualíssimas. Porque o mundo está nesta transição. E essa transição ela só ocorre quando nós, seres humanos, um por um, em conjunto, menores, de grupo menores ou maiores, tomarmos a consciência de que é a fraternidade, é a justiça, é o amor que deve imperar entre todos. É isso que o Cristo veio nos ensinar. É isso que esperam de nós no nosso trabalho. É isso que nós devemos nos preocupar, porque esses são atributos do Espírito que nós precisamos buscar. Todos nós concordamos que ao deixar este corpo, ao desencarnar, não levaremos nada, absolutamente nada material cabe no nosso túmulo ou para onde nós vamos. Nós vamos levar a consciência reta, limpa ou com algumas pendências a resolver ou com mágoas. Então, esforcemos para não ter essas mágoas através do estudo, através da prática do bem. É isso que propõe. A todo tempo, a todos esses grandes mestres que nos ensinaram, nos propõe a isso. E nesses estudos, eu estava verificando, Haroldo Dutra, nosso querido palestrante do Espiritismo, Haroldo Dutra, ele teve a oportunidade de dizer uma coisa muito, muito legal para a gente refletir. Ele falou, o tempo não é sinônimo de competência. O tempo pode ser um sinal de competência, sim, mas um tempo só é sinal de competência se você usou cada minuto para se aprimorar. E veja que é uma pessoa, ele é juiz de direito e é um ótimo palestrante, está sempre estudando, se aprimorando, trazendo muito conhecimento e muita luz, falando do amor, falando do desapego, falando que nós precisamos aprender entre solidariedade. Então ele nos traz palavras assim que ele próprio fez, como muitos de nós fazemos. Foi estudar, foi refletir, foi orar, meditar. E através destas palavras, ele foi compreendendo algum significado para nós podermos exemplificar a palavra do Cristo, que ela está dita e ela não passará. Ela não passará porque ela é eterna, ela é cheia de verdade. E ela nos dá a concepção do que nós precisamos. Então estamos falando muito de trabalho. Estamos falando que também não se apegue à hora desse trabalho, se apegue à qualidade. Para ter qualidade, gente, esse trabalho com Deus, a gente precisa de amor. A gente precisa de desprendimento. A gente precisa realmente entrar no ensinamento do Cristo. Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim, através de Cristo, são os ensinamentos dele. Para nós chegarmos realmente a essa concepção de uma moralidade, de uma espiritualidade mais elevada, nós vamos, de alguma forma, seguir essa cartilha de ensinamento. E muito mais fácil é se nós estudarmos e seguirmos ela. Fica muito mais leve, fica muito mais inteligível para nós, na nossa concepção, seguir os ensinamentos do Mestre. Porque ali está a palavra da vida, para a vida eterna. Se a gente beber desta fonte de ensinamento, a nossa alma não terá mais sede. Por quê? Porque nós achamos o caminho. Nós vamos ter sede sim de conhecimento e buscar mais, mais e mais. Mas a sede insaciável daquela coisa que não preenche o nosso ser, que não preenche o nosso coração, não existirá mais. Porque nós estaremos completos, saberemos o caminho, o que nós devemos fazer. Que é seguir o Mestre, a caminho de Deus. E ele sempre nos exemplificou que esse caminho é através do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor a Deus sobre todas as coisas. E nós temos muitas chances e ferramentas para poder fazer isso, né? Gente, tem até uma frase legal aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso regar com vossos suores o terreno que deveis semear.
porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Aí é o esforço do evangelho em campo árido. No nosso coração é um campo fértil para o evangelho? A nossa vida é um campo fértil para todos esses ensinamentos que nós temos? Ela é uma vida de exemplo a este bem? Então a charrua, que é a enxada ou a ferramenta, é o evangelho. O campo é a vida, o nosso coração. Vamos plantar nessa sementinha dentro de nós e vamos plantar também ao próximo. Por quê? Nossa obrigação, gente. É como se fosse também o motivo da nossa salvação, da nossa paz, da nossa vida futura. É exemplificar. E quer ensinamento melhor do que você querer passar ao próximo isso daí? Eu precisei ler e me concentrar durante alguns minutos, várias horas, tá, gente? O palestrante ele precisa estudar horas para poder conversar e falar isso de uma forma clara, porque nosso objetivo é transmitir conhecimento, é trazer essa concepção e conversar, mas não pense que nós não estamos aprendendo. Cada lição revivida ou relida é uma outra lição que nós estamos aprendendo. Ou você acha que a vida de cada um daqueles sábios que foram, exemplificaram, fizeram isso, foram fácil? Chegaram já com os livros, tudo pronto? Não. Teve muito suor, muito esforço. A grande maioria das pessoas que tem umas obras que nós podemos olhar e ver que realmente, que obra bonita, que pessoa, que exemplo, simplesmente começaram sem ter a mínima noção de onde iam parar. Sem ter a mínima noção do tamanho da obra, e com extremas dificuldades financeiras e materiais, e ainda com o intelecto, com a moralidade, ainda não estava num nível altíssimo, como nós vemos, falando, nossa, essa pessoa foi um santo, essa pessoa realmente dá pra gente pedir a bênção, porque olha o exemplo dessa pessoa, mas começaram ali, na lide, na luta, no trabalho, como todos nós começamos. Só que alguns são mais esforçados, abençoados não, né? Todos somos abençoados. Alguns são mais esforçados e disciplinados do que os outros. Nós mesmos, pelas nossas deficiências e pelo que a gente deixa de se esforçar, cada um tem no seu ser, no íntimo da sua consciência, a sabedoria que fala, olha, eu poderia ter feito um pouquinho melhor aqui, né? Eu poderia ter me esforçado ali mais um pouco, mas enfim, vamos lembrar, não importa a hora, importa a qualidade, como fazemos. Seja a sua vida, você acha simples, seja ela plena de amor. Porque para Deus, a sua obra é do tamanho daquilo que você se propõe a fazer. Ele não está interessado em quanto você vai fazer, em quanto você vai pregar. E não se preocupe em converter as pessoas. Porque às vezes o seu propósito, a sua vida, toca a vida de alguém que está ao seu lado. Se você está ali no meio de uma briga, contenda, a sua paz, a sua luz, ela contamina de forma positiva, contamina entre aspas, ela se espalha às pessoas que elas veem que não têm a necessidade, o que não é bom ficar naquele estado de coisa. Então, conforme nós nos elevamos, nós conseguimos aos poucos trazer aqueles irmãozinhos. Então é importante não sermos egoístas, não sermos orgulhosos nem vaidosos e transmitir o que temos de conhecimento. O importante é o que nós podemos fazer, o que está no nosso alcance. E toda vez que nos esforçamos, as coisas que estão ao nosso alcance, nós encontramos uma possibilidade de ajudar alguém. Pessoas, não precisa ser só materialmente. Isso é para mim também. A prece, o bem-querer a uma pessoa já é uma ajuda, já é caridade. Mas nós podemos sim nos esforçar um pouquinho mais e ajudar a pessoa. Esse é o trabalho na vinha do Senhor. Procure e acharás, bate e abrir-se-vos-á. Cristo sempre nos exemplificou para nós nos mantermos ativos, atuantes e sermos aquelas pessoas que fazem. Até na prece nós precisamos pedir.
o que nos é justo e nos esforçar para melhorar. Porque aí está o verbo ação. Cristo ele exemplificava, mas ele curava, ele amava, ele ia, fazia a bondade e a caridade sempre. Não foi um mestre que sentou e ficou ditando as obras para todos. O exemplo dele é o que trazia de mais sublime na sua pregação. O exemplo do amor, o exemplo do acolhimento a todos, a todo momento, e não importando de onde a pessoa era, qual era o credo, qual era a religião, o que ela acreditava, ou quais eram os pecados que ela tinha. Ele amava, exemplificava. Né? Então nós temos esta possibilidade, a todo dia nós temos esta possibilidade. Então precisamos sim abrir nosso coração, precisamos sim sermos exemplos, precisamos estar sempre ali dispostos a ter essa chance do progresso, né, e do auxílio. Vejamos que nós progredimos intelectualmente e moralmente, sendo que o moralmente, às vezes, ele é mais importante, porque o desenvolvimento moral, a nossa ascensão moral, no sentido de espiritualidade, da bondade, ela, através dela, dessa moralidade elevada, nós colocamos toda essa inteligência das nossas aquisições intelectuais a serviço do bem. E isso nos eleva. Às vezes só a inteligência, a intelectualidade e falta a moralidade, ela nos leva para arrastamentos difíceis e provas que nós vamos amargar. Então, é a evolução moral nossa que nós devemos estar preocupados. A evolução do ser, cada um buscando dentro de si essa melhora, esta grandeza. E esse trabalho na vinha do Senhor, gente, é isso que propõe. O Senhor é o Deus da vida. Jesus que nos exemplificou como pode ser esse trabalho. Agora, como é que pode ser esse trabalho? De muitas formas, milhares de formas, passando sempre pela caridade. Cada um encontra um meio de ser útil, cada um encontra um meio de trabalhar na seara do Senhor através dos seus esforços. Muito importante lembrar, sem querer reconhecimento para si. Trabalhe, gente, com desinteresse pessoal. Se desapegue quando você for fazer o bem. Se desapegue, doe isso. Doe que nós vamos ver essas coisas retornarem tão sublimamente, uma forma tão sublime na sua vida, que quando você vai ver, você está cheio de coisas legais, felicidade, que você nem sabe de onde vem, mas vem do trabalho que você se propôs a fazer de graça. Isso retorna para você, o bem indo e o bem voltando, aquilo que você se dispôs a fazer, mas você não esperava estar no estado feliz, você não esperava isso, você realmente se esforçou porque isso era o bem a fazer, aquilo que você aprendeu, e realmente você teve depois um retorno. Pode conversar com quem já começou a fazer isso. Essas vão ser as palavras das pessoas. Não veio monetariamente, financeiramente, o bem veio da paz, da consciência tranquila. Emmanuel tem uma frase que ele disse através de Chico Xavier, através da psicografia do Chico: a luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Então, vamos lá. O pão material que nós ingerimos é indispensável à manutenção do corpo físico. A luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. E trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Luta e trabalho, gente. Aperfeiçoamento do espírito. Não tem nada fácil que vai lhe chegar na nossa mão, sem esforço próprio de melhoria. Todos nós estamos na condição de evolução. Todos nós estamos na condição de ascensão moral. Precisamos trabalhar esta ascensão moral desta forma que nos leva a um mundo melhor. E nos elevando a um mundo melhor, nós estamos concorrendo para a fraternidade. Nós estamos concorrendo para um mundo regenerado, que é onde muitos dos nossos irmãos espíritas ficam perguntando, ficam lendo e vê se tem profecia e tal. O mundo regenerado
dito e explicado pelos Espíritos, ele ocorre no momento em que o ser humano está regenerado para esta fraternidade. Veja que nós não precisamos nem de religião para isso. Basta o bem, o amor ao próximo e a caridade ser a ação de todo mundo. O mundo estará regenerado. Mas lógico que as religiões, elas nos ajudam e sempre nos levam à concepção disso tudo. Elas são o caminho, porque nós precisamos de caminho. Nós precisamos, muitas vezes, enxergar uma estrada e uma jornada a seguir. Porque ainda temos essa dificuldade. Porque somos seres que estamos progredindo. A nossa obra não está pronta. O nosso espírito não está elevado desta forma. Nós precisamos de jornada, precisamos de um caminho. Estamos numa jornada e precisamos de um caminho. Qual é essa jornada? É viver essa vida bem. É praticar o bem, é praticar a caridade. É ter a empatia de se colocar no lugar do outro. É amar a Deus. Ter essa humildade. Ter essa espiritualidade elevada, sabendo que tem um Pai justo e amoroso que olha por todos nós, que nos dá aquilo essencialmente o necessário do que necessitamos para progredir, nem mais nem menos, na medida certa, e que somos muito abençoados além disso, e que através desta experiência e quando nós aprendemos também a compartilhar isso, a praticar esta bondade, a trabalhar nesta grande vinha, neste grande celeiro, nesse grande campo que é o mundo, quando nós aprendemos a trabalhar com esse amor, não importa se nós fomos chamados à última hora, porque às vezes os últimos serão os primeiros, porque se eu ainda, através do meu livre-arbítrio, sou estagnado, teimoso, não progrido, mas estou há mais tempo que você, e você chegou e reencarnou conosco, e nasceu, e você aprendeu essa lição dessa moralidade que os bons espíritos estão nos trazendo. Muito antes que eu, você, o último, você que chegou depois, você será primeiro do que eu, porque eu ainda não me desvencilhei. Eu ainda não saí da minha concepção e ainda não progredi moralmente. Por isso que a gente explica que os dois progressos são muito importantes, são essenciais. O progresso intelectual e o mais importante de todos é o progresso moral. E nós conseguimos isso, gente, a partir do momento que a gente interiorizar todas essas lições. Interiorizar e colocar em prática. A caridade é o amor em ação. É o que eu posso fazer de benevolência ao próximo. Quem que é o próximo? Todo aquele que estiver ao meu lado, que eu tiver o alcance de ajudar. Então, as ferramentas estão aí, o campo é vasto, ele é belo, e quanto mais a gente se esforça, através disso tudo que nós temos na mão, e quanto mais a gente tem essa fé para seguir esse caminho, mais felizes nós seremos e melhores sairemos deste campo de trabalho que é a vida. Este é o convite que Jesus nos faz. Este é o convite que o Espiritismo traz para sermos bons cristãos e bons espíritas. Então, pessoal, eu agradeço muito hoje estar com vocês. Foram 50 minutos assim que passaram voando. Nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a Deus sempre, né? E renovando sempre esse convite para todos. Todos nós somos capazes. Todos nós, basta-nos a boa vontade e o esforço próprio para nós progredirmos, nós plantarmos essas boas sementes e termos uma boa colheita. Então vamos agradecer agora a Jesus, agradecer a Deus, ao Senhor da vida, a todos os nossos amigos espirituais que tanto velam por nós, estão do nosso lado em todos os momentos, que nós possamos ter realmente a mente e o coração aberto para assimilar essas lições, para relembrar e praticarmos sempre o bem a quem quer que seja, a todo momento, que possamos ser
sairmos daqui seres humanos, homens e mulheres melhores. Então, a gratidão a todos, gratidão a Deus. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte, dão essa força em todos os canais digitais que nós temos. E paz e luz a todos, gente. Gratidão. Uma boa noite. Obrigado.